quando ele chega na idade de 100 anos, ele tem um filho, e aquele filho era muito querido dele, e o filho se chamava Isaac. E acontece que em Gênesis 22, abre comigo, meu irmão. Aconteceu um episódio interessante. Gênesis 22, versículo 10. Antes de eu ler, eu quero lhe situar. Em um certo momento, quando o filho de Abraão, Isaac, ainda era novo, a Bíblia fala que Deus disse assim: me dá o teu filho, o teu único filho, e sacrifica para mim. Veja só, meu irmão, Deus pediu, meu irmão, a coisa mais preciosa de Abraão, o seu filho, e ele obedeceu. E a gente chega aqui em Gênesis 22, versículo 10, diz assim: e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, a faca, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então disse: não estendas as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, meu irmão. Então veja só, Abraão, mais uma vez, meu irmão, neste momento ele foi aprovado, porque Deus viu que ele estava disposto a entregar tudo, o que ele tinha de mais precioso, ele estava disposto a entregar, porque ele ia sacrificar o filho dele, Isaac, porque Deus tinha pedido, e Deus o impediu, dizendo assim: agora eu sei que você é um homem que confia em mim 100%, você é um homem que está disposto a entregar tudo por mim. Por isso, meu irmão, Abraão, meu irmão, é tão famoso, porque, meu irmão, deve ser assim. Imagine Deus pedir, imagine a coisa mais preciosa que você tem. Eu acredito que quem é pai, quem é mãe é os filhos. Eu acredito que quem é filho é os pais. Deus pedir: me entregue isso aí, eu vou matar, meu. Tem que ser, meu irmão, tem que confiar muito em Deus. E Abraão confiava em Deus, meu irmão. E Deus, meu irmão, o impediu, porque sabia que ele estava disposto a fazer tudo, meu irmão, pelo nome do Senhor. Abraão teve seu filho se chamava o quê? Isaac. Isaac, meu irmão, teve mais 2 filhos chamados o quê? Esaú e Jacó. Vocês sabem que eles eram gêmeos, né? Primeiro nasceu Esaú, e Esaú nasceu ali agarrado. Esaú foi o primogênito, Esaú nasceu, e Jacó nasceu agarrado ali no calcanhar de Esaú, meu irmão, lutando pela primogenitura, meu irmão. E aí começa a história de Esaú e Jacó. E você conhece a história de Esaú e Jacó, meu irmão, mas a Bíblia a gente envereda mais pelo lado de Jacó. Jacó, meu irmão, você conhece, a palavra Jacó significa suplantador, é uma palavra que não é muito usada no português. Alguns traduzem como enganador, mas a tradução mesmo é suplantador, né? Não é muito literal assim a palavra enganador. Mas começa ali a história de Jacó. Jacó rouba a primogenitura do seu irmão Esaú, né? Por uma sopa de lentilha, uma sopa vermelha. E ali começa aquela peleja, aquela história de Jacó. E Jacó, no final da vida, acaba se reconciliando com seu irmão Esaú. E Jacó, meu irmão, Jacó, em um certo momento, vou ler aqui, Gênesis 35, 10, vamos ler, Gênesis 35, 10. Diz assim, Gênesis 35, 10. Olha o que Deus falou para Jacó. Jacó já era idoso aqui, disse assim: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifico e multiplico como uma nação, e multidão de nações sairão de ti, reis procederão de ti. Então, meu irmão, Jacó, Deus muda o seu nome. Jacó não se chamava mais Jacó, mas se chamava o quê? Israel, que se chama o quê? Príncipe de Deus. Israel, meu irmão. Jacó já não se chama mais Jacó, mas Israel. Daí, meu irmão, a partir desse momento começa a história de Israel. Por isso que hoje nós temos a nação chamada Israel. Foi por causa de Jacó. É Jacó que se tornou Israel. E Israel, meu irmão, depois que
que ele se torna Israel. Israel, ele tem 12 filhos. O nome dos 12 filhos de Jacó, que é Israel, é Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azé, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Veja só, Jacó, que agora se chama Israel, ele tem 12 filhos. E esses 12 filhos, meu irmão, começam ali a se multiplicar e criam ali uma nação chamada a nação de Israel. Também conhecido como, esses 12 filhos ficou conhecido como as 12 tribos. São 12 tribos. O que são 12 tribos? São praticamente 12 municípios. A diferença foi que um filho ficou diferente, que foi Levi. Levi, ele não ficou com terra nenhuma, porque Levi ficou responsável ali por cuidar das coisas do Senhor. Então as 11 tribos alimentavam a tribo de Levi, que daí vem a palavra os levitas, né? Porque os levitas veio da tribo de Levi, que eram responsáveis por cuidar da tenda, né? Do santuário do Senhor. Então eles eram alimentados ali pelas outras tribos. E também o que mudou foi José também. José é um dos filhos, que ele recebeu a bênção dobrada, e quem recebeu, ficou com as terras, foi seus filhos, né? Efraim e Manassés. Manassés era mais velho, Efraim era mais novo, mas Jacó já no final da sua vida, quando ele foi abençoar, ele abençoou a bênção da primogenitura, e o certo era fazer isso aqui: a mão direita sobre o mais velho, a mão esquerda sobre o mais novo. Mas o que ele fez? Ele fez isso aqui. E José disse: não, meu pai, está errado, é assim, esse aqui é o mais velho. E Jacó disse: não, mas eu quero fazer assim. E aí a bênção da primogenitura ficou sobre Efraim. Aí tornou Efraim e Manassés, não Manassés e Efraim. Mas nasceu aí, meu irmão, a nação de Israel. A nação de Israel surgiu aí com esses 12 filhos, com as 12 tribos, e nasceu a nação de Israel. Só que eles ficaram ali, meu irmão, no Egito. E você conhece a história. Começou a virar um povo numeroso, a nação de Israel, só que eles acabaram se tornando escravos ali no Egito. Se tornaram escravos no Egito. E eles acabaram ali, meu irmão, escravizados, porque Faraó não deixava os israelitas, os hebreus, saírem do Egito. Deus levanta um homem, meu irmão. Gênesis capítulo 3, versículo... Não vou nem ler, não precisa ler não. Você conhece mesmo a história de Moisés, porque o tempo está curto. Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. E aí, meu irmão, você conhece. Moisés vai até o Egito e pede para o Faraó libertar o povo, para que fosse, meu irmão, para a sua cidade prometida. Fala disse: eu não vou liberar ninguém, porque eu quero meus escravos. E o que acontece? Vem as 10 pragas sobre o Egito. Você lembra as 10 pragas, irmão? Vou ler para você que as 10 pragas. Primeiro foi a água que se transformou em sangue, a água do Nilo, na qual, meu irmão, fazia ali, dava toda aquela água para o Egito. Ela se tornou toda em sangue, meu irmão. O segundo foi praga de rãs, depois veio o piolho, depois moscas, depois a morte dos animais, depois veio os tumores ali sobre os animais, sobre os seres humanos, depois veio saraivada, que são pedras caindo ali do céu, depois veio gafanhotos, praga de gafanhotos, nuvem de gafanhoto, depois 3 dias de escuridão no Egito, e depois a morte dos primogênitos. E aí depois de sair das 10 pragas, o Faraó liberou o povo, dizendo: eu não quero esse povo aqui não. E o Faraó manda o povo, meu irmão, os hebreus embora. E você conhece, eles ali, meu irmão, começaram a caminhar, meu irmão. Atravessaram o Mar Vermelho através de um milagre. E eles entraram no deserto em direção à terra prometida. Porque Deus tinha prometido uma terra, meu irmão, para esse povo. E eles passaram 40 anos, meu irmão. 40 anos nesse deserto. A Bíblia fala, meu irmão, que eles passaram 40 anos porque eles murmuravam, toda hora falando mal, toda hora reclamando, às vezes sentindo falta do Egito. E durante 40 anos, meu irmão, durante 40 anos eles caminharam ali no deserto, até chegar, meu irmão, na cidade na qual Deus prometeu. Você sabe, meu irmão, Moisés, ele não entrou na terra prometida. Moisés, ele não entrou, ele apenas observou de longe. Mas porque ele desobedeceu a Deus, dizendo... Deus disse assim: dá ordem àquela pedra para que ela brote água. Ele ficou com raiva e bateu na pedra, porque essa simples desobediência para nós, irmão. Ele desobedeceu a Deus, ele apenas olhou
mas ele não pôde entrar na cidade prometida. Mas ali, meu irmão, depois de aí vem a história de Josué, e vem as guerras, e depois de muita guerra, Israel começa a conquistar aquela terra, e Deus levanta ali no meio ali os juízes. Deus instituiu a nação de Israel e colocou juízes ali. Você conhece algum deles? Sansão, Débora, são os juízes. Mas a nação de Israel, ela começou a olhar dizendo assim: olha, todos os outros povos têm reis, por que a gente não tem rei? E eles começaram a clamar por um rei, e Deus disse assim: tá bom, vocês querem rei? Eu vou lhe dar um rei. Deus institui, meu irmão, o primeiro rei, que foi Saul. Você conhece, foi o primeiro rei de Israel, Saul. E Saul, você sabe que com o tempo ele foi, meu irmão, reprovado por Deus. E Deus escolheu, meu irmão, o segundo a ser ungido rei, que seria Davi. E depois, meu irmão, de muito tempo, depois que Saul morreu, 2 anos depois que Davi morreu, Davi começa a reinar, e ele se torna rei de Israel. Então você conhece a história de Davi. Depois de Davi vem a história de Salomão, e você conhece a história de Salomão, o homem que escreveu lá Provérbios, o homem, meu irmão, mais sábio sobre essa terra. E vieram, meu irmão, os reis. Só que acontece, meu irmão, que quando chega em um determinado momento, vem ali o Império Babilônico, e ele torna, meu irmão, de novo o povo de Israel cativeiro, torna o povo de Israel escravo. Aí vem os profetas, na época dos profetas, Isaías, Jeremias, todos esses profetas, meu irmão, que vem de Isaías, meu irmão, até Malaquias, é o povo de Deus sendo escravizado pelo reino babilônico, os outros impérios. Israel, meu irmão, passou esse período todo o tempo, meu irmão, escravizado, meu irmão, pelos grandes impérios. Só que eu quero ler para você, meu irmão, o profeta Isaías 7,14, uma profecia. Abra para mim, vamos ler Isaías 7,14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Enquanto, meu irmão, o povo de Israel era cativeiro dos impérios medos, persas, babilônicos, Deus começou a levantar o profeta, e um dos primeiros profetas foi Isaías. Olha o que Isaías profetizou enquanto o povo de Deus estava cativeiro. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será o que? Manuel. Vamos avançar, Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você, meu irmão, se recorda de alguém quando você escuta isso? Diga Jesus. Diga Jesus. Meu irmão, mais de 500 anos de Jesus aparecer, já estava sendo profetizado que um Messias ia aparecer. Era isso, meu irmão, que os judeus esperavam. Era isso que o profeta, meu irmão, estava esperando. Porque Deus tinha falado que ia levantar um homem. Ia levantar um homem. E ele ia trazer libertação ao povo de Israel. E o povo de Israel começou a esperar: quem será esse homem? Vamos esperar esse Messias que vai trazer livramento ao povo de Israel. Vai ser um homem forte, vai ser um varão. E eles passaram, meu irmão, esse período em cativeiro, meu irmão. E eles chegaram até Malaquias, meu irmão. E Malaquias encerra ali o período dos profetas. Você sabe quanto tempo passou, meu irmão, de Malaquias até Mateus? 400 anos. Durante 400 anos, meu irmão, durante 400 anos, esse período de 400 anos, Deus, ele diz que é o período do silêncio. Deus não falou, meu irmão, mais por profeta, não falou mais por nada, é o silêncio. Durante esse período de 400 anos, Deus não falou mais, meu irmão, por ninguém. E aí a gente chega, meu irmão, em Mateus. Vamos ler. Não vou ler não. Eu vou ler aqui João, vamos ler João. João capítulo 1, versículo 11. João 1, 11. Antes de eu ler, eu pergunto para você:
os judeus estavam esperando, meu irmão, o Messias. E aí apareceu Jesus, meu irmão. E olha só o que João capítulo 1, versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todo quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, meu irmão. Veio Jesus, apareceu Jesus. Jesus veio para trazer salvação para os judeus. Só que, meu irmão, os judeus não o receberam. Os judeus olharam e viram assim: não, esse aí, filho do carpinteiro, não, esse não pode ser o que vai salvar a gente. Esse aí vai libertar o povo escolhido por Deus do Império Romano e vai reinar. Não, não é esse é filho do carpinteiro. Esse aí não. E os judeus não aceitaram Jesus porque não reconheceram. Disseram assim: não, pode ser qualquer um, menos esse não é o Messias. Mas isso foi proposital, meu irmão, porque os judeus, meu irmão, não reconheceram Jesus. Foi aberta a oportunidade para que esse Messias trouxesse salvação não só para os judeus, mas para toda a humanidade. E esse Messias, meu irmão, se chama Jesus. E nós estamos aqui, meu irmão, porque foi profetizado, meu irmão, há muitos anos atrás, que profetizaram para Abraão, que Abraão ia ser uma bênção para todas as nações da terra, meu irmão. Jesus, meu irmão, vem dessa linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus é uma bênção para todas as nações da terra, porque Ele nos trouxe salvação. Amém, irmão? Você crê nisso? Você quer salvação? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus, por cada um aqui presente, Pai. Que nós venhamos voltar, Senhor Deus, para as nossas casas, Senhor Deus, debaixo, Senhor Deus, da Tua graça, da Tua proteção. Que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, milagres, Senhor Deus. Ainda nessa noite, Pai, nós vamos receber boas notícias, nós vamos receber milagre, Pai. E que o Senhor nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Diga amém, amém. Vá na paz, Deus abençoe.